É um prazer muito grande. Eu estou aqui já há um mês, pelo menos, né? Eu morava lá em Cascavel. Dizem que é a cidade da sogra, né? Brincadeira. Lá no Paraná. E aí, e aí eu fui transferido, dirigi mais ou menos 36 horas. Eu falo isso porque minha sogra não está aqui, né? É um amor de pessoa ela. 36 horas que eu dirigi depois da minha transferência, né? Mas a gente está aqui firme e forte, né? E eu venho do sul da África, como o ancião me apresentou, e um privilégio muito grande. Eu tenho visto a mão de Deus em vários lugares, né? Eu gostei muito porque essa igreja tem coral, tem... Na verdade, essa igreja é a primeira igreja que eu congreguei assim que cheguei aqui no Pernambuco. Eu vim primeira vez, vim procurar casa, e depois, quando vim procurar casa, eu adorei aqui nessa igreja. Eu sentei onde está a irmã aqui do lado. Senti aqui onde está a irmã mesmo, senti aqui, e eu amei a igreja, e eu estava procurando casa aqui ainda, né? E aí, mas deu tudo certo, depois eu vim definitivamente, né? Eu não sabia, mas quando eu vim para cá, eu já percebi que eu tinha pessoas, tinha já amizades aqui, né? Eu já conhecia a Vanessa, e tem a Mel também, conhecia também a Mel, que está na comportagem. E aí é um privilégio muito grande. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pode ser? Soberano de Jesus no céu, o Pai, te agradeço por esse privilégio, estamos aqui nessa manhã. Queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Transforma-nos segundo a Tua boa vontade. É o que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Sempre quando eu chego em algum lugar, o pessoal me pergunta, pastor, qual é o choque cultural que você teve? O primeiro choque cultural que eu falo, assim, de cara, é linguístico. Sotaque, né? Linguagem, assim. Quando eu cheguei aqui, quando eu saí da Angola e vim para cá, o meu sotaque era bem mais pesado, né? E aí eu tinha muita dificuldade. E aí eu cheguei com $300 aqui. Na época valia mais ou menos uns 600 e pouco. É tudo que eu cheguei do sul da África para cá. Foi um presente do meu pai, né? Ele juntou durante muito tempo, R$600, dava mais ou menos $300. E aí eu vim com ele aqui. E aí eu comecei me apresentando um projeto chamado Comportagem, e eu comecei a trabalhar. Nunca trabalhei de carteira assinada, e meu trabalho também não era porque é sustento próprio, a Comportagem, aí eu comecei a trabalhar. E aí comecei a fazer administração em São Paulo. E aí agora eu tinha que descer, eu falei que minha dificuldade sempre foi a língua, né? Desci, tinha que trocar o chip. Na Angola, o DDD, né, que fala, né? Ou a linha, sei lá como que fala, é mais 22. Aqui é mais 55, não é isso? Na verdade, lá é mais 244. E aí eu desci lá na conveniência para trocar o meu chip. E aí tinha uma fila enorme. Tudo em São Paulo tem uma enchente, né? Uma fila enorme assim. E aí chegou minha vez, a moça falou, moço, o que você quer? Eu fiquei, qual a expressão que tenho que falar nesse momento para a moça, né? Ela falou, moço, fala logo, o que você quer? Aí eu falei, recarga da TIM. Era bem mais pesado o meu sotaque, né? Eu falei, recarga da TIM. Ela não estava entendendo. Ô, moço, fala logo, tá cheio aqui, o que você quer? Recarga da TIM. Ela não estava entendendo. Aí eu lembrei o sotaque de vocês. Falei, moço, eu quero recarga da TIM. Ela falou, moço, por que você não falou logo? Aí ela foi lá e me deu o chip. E aí eu saí feliz, aí troquei. E aí tinha que sacar um dinheiro no caixa, lá no lotérica que fala, né? Tinha que sacar um dinheiro na lotérica. Aí cheguei na lotérica, também outra enchente. E aí você sabe que africano gosta de desabafar, né? E aí eu fiquei na fila enorme, na minha frente, em frente de mim, tinha um paulistano, um grandão assim, grandão, careca, grandão. Aí eu falei, a fila era enorme, eu falei, nossa, essa bicha não anda. Aí ele olhou para mim, o paulistano, falou, negão, tu falou o quê? Quase me dá uns muros. Aí a moça que fazia a fisioterapia no NASP Campus 1, ela falou, moço, desculpa, ele aqui é angolano, o país dele, fila, é bicha. Aí não apanhei. Aí eu falei, o que se passa? Ela falou, não, depois te explico, Sabata, eu te explico. Aí eu não apanhei, né? Daí eu fui... Isso está sendo gravado não, né? Então não vou falar. Tinha algumas coisas, não... vou falar não. Aí tinha outras coisas. Aí depois eu estudei no NASP, depois transferi, fazer administração, e depois eu passei em teologia. Aí eu fui para a UniAN, né? A FADBA lá. E a N. Daí eu fui para o internato, eu fiquei 4 anos no internato. Aí eu fiz uma oração, Deus não me leva no internato se for para trancar. E graças a Deus eu não tranquei. Cheguei lá, eu fiz 4 anos no internato. Quando eu cheguei lá, o pessoal acordava às 6 da manhã e ia comer um negócio, que eu não sabia. Que era café da manhã, que vocês chamam. Só que na Angola é mata-bicho.
é matar o bicho. Aí tem lógica, né? Isso tem lógica, é matar o bicho. Eu não entendia. Eu fiquei uns 3 dias sem comer de manhã. Aí eu falei, o que o pessoal está fazendo logo bem cedo assim? Não, é café da manhã, o que é isso? Não, é comer, é matar bicho. Eu igual tu matar bicho. Aí eu me toquei, né? Depois de 3 dias, deu tudo certo, né? E aí tinha algumas expressões que são bem diferentes, né? Mas ao longo a gente vai destrinchar aqui. Mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um tema. Eu gostaria de trabalhar com você o quinto evangelho. Você fala assim, pastor, agora endoidou. O que eu conheço é 4 evangelhos, né? Pois é, tem um quinto que você vai aprender aqui nessa manhã, se você ainda não sabe. Tá bom? Existem evangelhos sinóticos, o que são isso? São evangelhos parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E tem um quarto que se chama Evangelho de João. Mas nessa manhã você vai aprender aqui um quinto evangelho. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. Eu não sei se tem um passador, slide, ou pode passar para mim. Ah, tá, já colocou aqui. Fechou. 1 João capítulo 2, eu gostaria de ler com vocês o versículo 15. Quem achou, lê comigo. Se você achou, lê comigo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem, isso é uma afirmação muito forte. A Bíblia, ela frisa para ti e para mim, que a gente não pode amar o mundo. E se o amor do mundo está na gente, o amor de Deus não está na gente. Bem, só que quando você abre o livro de João, capítulo 3, versículo 16, tem uma citação interessante. Você passa para mim, por gentileza? João, capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: porque Deus amou o quê? O mundo. Há um paradoxo aqui, se você observar de cara. Veja, primeiro João fala assim, você não pode amar o mundo. E aí você olha para João, capítulo 3, e fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Alguma coisa está errada aí. Há um paradoxo. Deus pode amar o mundo, a gente não pode. Que é isso, Deus? Você percebe que é um paradoxo? Mas a gente vai resolver isso daí. Aqui, volta primeiro João, capítulo 2, versículo 15. Bem, a palavra mundo, amor ao mundo, sofreu semântica. Pastor, o que é isso, semântica? Vou dar um exemplo para vocês. A palavra fariseu sofreu semântica. No passado, no primeiro século, fariseu era sinônimo de pessoa culta. E toda criança, todo pai desejava que seu filho fosse um fariseu. Só que essa expressão hoje em dia sofreu semântica. O que é isso? Sofreu alteração. Hoje, quando você pensa em fariseu, o que você pensa? Você colocaria seu filho de fariseu? Ô fariseísmo, vem aqui, ô fariseu, fariseuzinho. Você colocaria assim ou não? Não. Porque sofreu semântica. Hoje, fariseu é esse nome de hipócrita, de pessoa duas caras, do caráter dúbio, né? Mas antigamente todo pai desejava que seu filho fosse um fariseu. A expressão não ameis o mundo também sofreu semântica. Quando a Bíblia fala no versículo 16, versículo 15, quando ela fala assim, mundo, ela está falando de pessoas. Primeira semântica, quando a Bíblia fala de mundo, está falando de pessoas. Quando ele fala assim, não ameis o mundo, ele está falando assim, não amem o status quo do mundo. Ou seja, não amem o pensamento do mundo. É isso que a Bíblia está falando. Bem, nós somos chamados para ser sal da terra, sim ou não? Com certeza. Só que os fariseus eram sal no saleiro. Não servia para nada. Para nada. Se a gente é sal, a gente precisa estar espalhado para salgar o mundo. Bem, eu gostaria de compartilhar mais um verso com vocês. Pode passar? João capítulo 17. Na verdade, Tiago faz uma outra citação, mas pode passar. João capítulo 17, ele diz mais ou menos o seguinte. Eu acho que dá para ler aqui. Eles têm dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Bem, o que a Bíblia está a falar é que a gente entende como ser do mundo. Hoje a nossa tônica em não ser do mundo é entrar na igreja e não ter mais amizade nenhuma de quem não faz parte da tua congregação. Só que alguma coisa está errada. Se a gente precisa transformar o mundo e a gente se isola do mundo, a gente está pregando um evangelho diferente.
Você vê como a gente faz uma seleção bem interessante, né? A gente é sal para salgar, mas se você olhar teu contato no WhatsApp, quantos não adventistas não tem aí no teu contato? Seja sincero, você vai perceber que tem poucos. Quem a gente vai salgar se a gente se isola do mundo? O que a Bíblia está a falar é que eles estão no mundo, mas não são do mundo. Porque nós somos sal para salgar as pessoas. E nós fomos chamados justamente para fazer a diferença. Por isso que o versículo posterior, ele fala que não peça que os tire do mundo, assim como, e sim que os guarde do mal. Não tire eles do mundo, porque nós temos uma missão. Paulo fala aqui, meu desejo é estar no céu, mas eu sei que o trabalho é aqui na terra. Amém? Deus chamou a gente para fazer a diferença. E diferença que não faz diferença não é diferença, é equívoco. Por isso que Lucas capítulo 10, ele fala mais ou menos o seguinte, Lucas capítulo 10, ele fala mais ou menos o seguinte, versículo 2 apenas. Quem achou, diga eu. Olha que interessante, a igreja é estudiosa. Lucas capítulo 10, versículo 2, fala o seguinte, e dizia-lhes, grande é, na verdade, a ceifa, ou a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Aqui esse verso, ele usa um verbo, o verbo rogar. Veja, que a gente tem uma tradução na mão, mas no original, a palavra para rogar esse verbo é deumai, deumai. Rogar, eu vou dar um exemplo de uma mãe. Isso aqui é uma oração, tá bom? Isso aqui é uma oração de Jesus. Veja, as quartas-feiras, aqui tem culto às quartas-feiras? Tem, né? A gente normalmente usa para orar pelas pessoas, não é isso? Que é um culto de oração? Veja, se alguém pedir, pastor, ora por mim, eu vou anotar e vou orar por essa pessoa. Se alguém pedir aqui um pedido de oração, vocês vão anotar, a maioria vai captar e vai orar. Agora, imagina Cristo fazer um pedido. Aí é que eu vou orar mesmo. Aí eu vou orar de verdade. Aí eu vou orar mesmo de verdade. E aí Cristo faz o pedido. A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Bem, como eu disse para vocês, o verbo aqui é deumai, é rogar. O que é a ideia do que o autor está tentando transmitir para cada um de nós? Vou dar um exemplo de uma mãe aqui, Deus o livre, mas vamos suponhar que a sua filha, eu sou filho, uma calada da noite, lá por volta de meia-noite, e passa mal, febril assim, num estado assim, está muito febril. Como é que uma mãe chega no hospital? Irmã, dá um exemplo aqui. Irmã, dá um exemplo aqui. Irmã, vocês têm filhos? Tem, né? Vamos suponhar que um dos filhos de vocês passa mal. Deus o livre, irmã, passa mal. Irmã, qual é o seu nome, querida? Lucileide? Irmã Lucileide, se teu filho ou tua filha passa mal, como que você chega no hospital meia-noite? Você chega assim, ó. Dá licença, doutor, por gentileza, você pode salvar meu filho? É assim que você chega? Mas, Leide, como que você chega? Dá um exemplo aqui, por gentileza. Vamos ver se você é uma boa atriz. Vai lá. A gente chega desesperada, querendo que seja logo atendido, né? A gente não espera, não sabe nem se tem jeito tá na frente. Dá um exemplo aí. Como que você chega? Gente, por favor, me ajude, me socorra. Socorra minha filha está com febre alta. Chega assim, desesperada. Desesperada. Mas essa é a ideia. Ela foi educada ainda, né? Tem gente que sai quebrando tudo. Se fosse uma mãe lá da África, taca pirão nas pessoas e chega aí arrebentando, assim. E aí é assim que a gente chega, não é isso? Pois é, essa é a ideia do autor. O autor está falando assim, peçam, rogam desesperadamente para que Deus mande mais trabalhadores. Essa é a ideia do autor. Rogar desesperadamente. Em poucas palavras, parafraseando, Jesus está falando o seguinte, já chega, eu estou cansado de sofrer, porque eu quero buscar os meus amados. Então, vocês possam orar para que esse mundo termine logo. Termine logo. Esse é um clamor de Cristo. Ele quer que esse mundo termine logo e ele vem buscar os seus amados. É isso. Essa é a ideia do autor. Só que no capítulo 22 do mesmo livro de Lucas, capítulo 22, ele manda 70, que é o relato, ele manda 70, e esses 70 eles voltam. Esses 70 eles voltam.
E o que eles falam aqui quando eles voltam aqui? Bem, ele diz mais ou menos o seguinte, versículo 35, capítulo 22 de Lucas, versículo 35. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou porventura alguma coisa? O que eles responderam? Eu acho que a Bíblia de vocês está equivocada. O que diz aí a palavra de Deus? Quando vos mandei, faltou alguma coisa? Sim ou não? Nada. 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 E nada no português é nada. Nada. Faltou nada. Sabe o que a Bíblia está falando para mim? É que quando a gente faz as coisas de Deus, Deus faz as nossas coisas. Quando a gente cuida das coisas de Deus, sabe o que Deus faz? Ele cuida das tuas coisas. E isso é interessante, gente. Faltou nada. E aí vai prosseguindo o relato. E aí um contando o relato, e outro contando. Eu imagino o cenário mais ou menos o seguinte. Aí chega o discípulo e fala assim, Senhor, quando eu passei, minha sombra curou. Eu passei, Jesus, o maluco levantou, um coxo levantou e falou, opa, fui curado. Quando vos mandei, faltou alguma coisa? Nada. Até a sombra dos caras curava a pessoa. Aí Cristo olha para ele e fala o seguinte, vocês farão coisas maiores do que essas. Maiores, muito maiores. Muito. Sabe, nós somos sal para transformar a vida das pessoas. Eu e você, nessa manhã, corremos o risco de ser fariseu. Um sal que não salga as pessoas. Ou talvez não um fariseu, mas a gente pode ser até talvez uma espécie de pessoas que impedem as pessoas de pregar o Evangelho. A pergunta que eu faço nessa manhã é, se teu filho for convocado a fazer missão, você que tem um filho enfermeiro, médico, ou outra profissão, a fazer missão na África ou qualquer outro lugar onde tenha um ebola, por exemplo, você seria a primeira pessoa a motivar seu filho a fazer missão? Se a tua resposta for mais ou menos, isso mostra que nós estamos construindo ou preparando nossos filhos, sabe para onde? Para essa terra. Nós estamos preparando nossos filhos para essa terra. Você deixaria seu filho a fazer missão num lugar que você sabe que ele pode morrer? E se a gente não é capaz disso, você já se respondeu. Você está transformando, você está criando seus filhos para essa terra. Para essa terra. Para essa terra. Queridos, o ancião me apresentou aqui que a gente cuida de um departamento chamado Publicações. Espírito, Profecia e Saúde. Mas Publicações, ele não começou com os adventistas. Publicações começou com o movimento Mulherita, em 1849. Na verdade, em 1839, o movimento Mulherita. Começou com um rapaz chamado Guilherme Miller. Ele estava pregando que Jesus vai voltar. E aí tem um pastor de uma outra igreja chamado Joshua Harmons. Esse olhou para o Guilherme Miller e falou assim, você me permite postar os seus sermões? Ele aceitou. Ele publicou mais ou menos 6 milhões para as pessoas. Isso foi até 1844, no desapontamento. Depois foi justamente que aconteceu a visão da irmã White, que a gente tinha que publicar. E aí ela fala que no começo essa publicação seria pequena, mas um dia vai ser gigantesca. E aí contou para o seu esposo, Tiago White, que ele tinha que publicar. E Tiago White fez isso, e ele começou agora a distribuir um folheto que a gente chama de Verdade Presente no passado, e aí mais de 1000 folhetos foram distribuídos. E para você ter noção, nós somos na América do Sul nós somos fruto das publicações que chegaram aqui em 1479. Chegou aqui no Brasil um pacote de revista que chegaram aqui na América do Sul, no sul do Brasil, e germinou uma igreja de mais de 1 milhão de membros, através de publicações. Para você ter noção, em mais de 80 países que a igreja faz parte, a maioria é por publicações. Nós estamos mais ou menos 214, 13 países que a igreja já está presente. Desses países, 80 foi através de publicações. Como os livros têm um impacto na nossa conversão. Sabe, queridos, alguns anos atrás eu fui convocado a fazer missão no sul da África, que é pertinho de casa, lá na minha comunidade mesmo. E aí a gente começou a fazer missão, e eu gostaria de contar isso para vocês e encerrar com vocês. Nós começamos com 10 pessoas a fazer missão,
Começamos com 10 pessoas. 10 pessoas. Tinha eu, o Márcio e mais um ancião lá e outros membros da igreja. 10 pessoas. Chuta quantas pessoas estavam lá. Chuta quantas pessoas estavam lá. Começamos com 10. Chuta quantas pessoas chegaram lá depois. Chuta. 50. Chuta. 100. Chuta. Pode passar aí, querido. Tem um som aí, não sei se passa aí. Sim. Isso. Começamos com 10. Chegou mais de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. Mais de 7.000 pessoas. Batizamos em 2 sábados mais de 150 pessoas. Não tem alpendre. É alpendre que eu falo. Alguma coisa para cobrir o sol, né? Mais de 7.000 pessoas. Era em praça pública. Tinha tudo aí. Candomblé, pai de santo. Tinha católico, tinha tudo. E aí a gente fez em praça pública. E muita gente estava chegando aí. As pessoas traziam os bancos de casa para vir para a igreja. E aí o tanque batismal era quase do tamanho desse púlpito aqui. Era um pouquinho só maior aqui. O Márcio ficava, como quando ele batizava, ele tinha que fazer esse exercício aqui, ó. Olha que bênção. Quando o Márcio batizava, ele tinha que fazer assim, olha. Eu te batizo no Pai, do Espírito Santo e aí levantava. Ele falou assim, pastor Sambata, pastor Capila, um pastor distrital lá, pastor, eu vou batizar todo mundo. Aí ele chegou nos 30, pegou cãibra, aí começou a se tremer. E aí ele não aguentou, aí o pastor tinha que ajudar ele, e aí ficaram batizando. A gente usava uma dinâmica, nós usávamos uma dinâmica para atrair as pessoas. Sabe qual é a dinâmica? Era jogar futebol. Na mente dos africanos, principalmente dos angolanos, todo brasileiro é igual o Neymar, joga bastante. Qualquer brasileiro, se eu botar lá na minha comunidade, em uma praça pública com uma bola de futebol, aí lota de gente. Lota de gente. Você quer um conselho, quer fazer missão transcultural? Vai para Angola. Pensa no lugar que o pessoal ama brasileiro. O pessoal ama muito brasileiro. E aí a gente batizou mais de 150 pessoas. O meu pai se batizou nessa leva. O meu pai tinha 2 esposas. Aí o adventismo, a conversão chegou até ele, ele deixou a segunda e ficou só com a primeira. A igreja foi lá e batizou ele. E aí que benção, né? Meu pai economizou, né? Lá tem gente que tem 33 esposas. No ciclo adventista não é possível não, tá bom? Isso aqui é mundial, tá bom? Uma já não aguenta, vai em 33. Deus o livre. Meu vizinho Ticoteno tem 164 filhos. 164 filhos, Ticoteno. Ele tem que fazer escala para dormir em todas as casas. Miserável. Deus o livre, ele já está morto, né? Morreu no início da pandemia, infelizmente. Ele deixou uma família de 500 e poucas pessoas. Quase a comunidade, a aldeia, tudo era dele, sabe? Ticoteno, o nome dele. Ticoteno. Mas foi uma bênção. A gente começou com 4, batizou. Meu pai se batizou, só que a segunda esposa era minha mãe. Ele deixou minha mãe. Mas a gente ficou feliz, a gente não estava nem ligado para isso. Papai agora é que vai pagar o Campuri agora. Né? Estava feliz, né? E o casamento não era aprovado por Deus, então a gente estava feliz. Né? Então esse aqui é o Dimas e esse aqui é o Márcio, né? E aí o Dimas estava com 15 anos aí. Hoje ele faz medicina no Canadá. Eu não sei se nós estamos criando nossos filhos para o campo missionário ou para esse mundo. Só você sabe me responder se está criando para isso. E esse rapaz é uma bênção. Hoje ele está fazendo medicina, mas o maior desejo dele é ver Jesus voltar. A gente recebeu algumas doações. Pode passar, querido. Recebemos algumas doações. Isso aqui é tem som aí, né? Isso é um colégio adventista. Um colégio adventista em parceria com a prefeitura. Toda a minha vida eu estudei debaixo de uma árvore. Toda a minha vida eu estudei assim, debaixo de uma árvore. Vocês percebem que as crianças, elas não tomam na hora. Eu vou apresentar para você o Raimundinho. Esse aqui é o Raimundo. Eu vou apresentar o Raimundo para vocês. Esse aqui é o colégio adventista. As aulas em praça pública, debaixo de uma árvore. E aí a gente recebeu muitas doações. E a gente doava pães e suco para as crianças. Você percebe que as crianças não comem na hora. Depois me pergunta por que eles não comem. Se eu esquecer, eu falo para vocês.
Ó, ele aqui guardando aqui, ó. Guardando o pão e suco. Eu vou explicar por que eles estão guardando. Esse rapaz, o Raimundo, hoje ele tá grande, né? Hoje ele tá grandinho. O Raimundo, ele veio 2 vezes, que ele não é bobo, né? Esse aqui é o Raimundo, do lado esquerdo do Márcio. E ele, do lado direito do Márcio. E ele veio a 2ª vez, botou a camiseta vermelha. Que ele não é bobo, né? Botou o pão e suco e começou a sugar. Ele não parava. E sugava, não respirava. O Márcio achou que ele vai morrer, tinha que tomar dele. Ele não respirava. E o Márcio tinha que tomar dele, ó. Vai que morre, né? E aí ele já acabou, não tinha mais nada. Só faltava enfiar o pacotinho tudo na boca. Olha que interessante, né? Esse é o Raimundo. Ele já tá grande hoje, né? Gente, vocês podem não acreditar nisso. Eu chego a me emocionar falando isso pra vocês. Tem gente que nesse dia, até esse dia, nunca havia tomado um suco. Nunca. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu já sabia porque que algumas crianças não tomavam pão e suco na hora. O Márcio, ele teve a ousadia de perguntar. Quem pergunta o que quer, vai ouvir o que não quer. E ele perguntou. Ei, ô garota, por que você não toma um pão e suco louco? Tá com fome, não? As crianças, eu nunca tive merenda escolar, nunca. A gente acordava às 6h30 da manhã, 6h40, ia para aula, para o colégio. E o colégio é esse daqui, desse jeito aqui. Pro colégio, as crianças traziam cadeia, banco e levavam. Traziam e levavam. A gente pegava às 6h40 até meio-dia. Sem merenda escolar. Sem merenda escolar. Aí o Márcio perguntou, garoto, por que você não toma um pão e suco? Ele olhou para o Márcio e falou assim, tio, esse pão, esse suquinho eu preciso compartilhar com meus irmãos. Eu tenho 128 irmãos. Aí ele se tremeu. Só que ele perguntou de novo para outro rapaz. E aí, você também, por que você não... A agressividade dele já baixou. Ei, por que você não toma logo? Eu falei, tio, eu tenho 23 irmãos e eu preciso compartilhar com esse pão e suco com meus irmãos. Um tinha 23, outro tinha 30, outro tinha 14, outro tinha 9. Aí foi perguntando. Meu pai economizou, né? Só fez 9 filhos. Economizou. É falta de informação, né? Eu queria apresentar para vocês a minha comunidade. Eu moro mais ou menos 22 quilômetros, 21 quilômetros da cidade, né? Eu gostaria de apresentar para vocês de onde eu vim. Tem um pouquinho de som aí. Ele fica a 21, 22 quilômetros. Esse aqui é o carro do pastor. A gente estava indo... Então, nós estamos aqui esse aqui é o Márcio. no momento do culto. Estava indo para... Eu estava apresentando o Márcio, a minha cidade. Você vai se surpreender agora. Minha comunidade. Eles trouxeram as ofertas para a igreja. Isso aqui é dízimos e oferta. É assim que a gente entrega na minha comunidade. Dízimos e oferta. O que está embaixo, ele é oferta. O que está embaixo é oferta. O que está em cima, ele é dízimo. E a gente faz essa separação. O Márcio chorou mais de 5 vezes. A gente tinha que gravar novamente. Ele disse que nunca viu isso no Brasil. Disse que nunca viu no Brasil. Disse que nunca viu no Brasil. Elas trocam os produtos. Ou seja, elas não têm condições de... o tesoureiro da igreja, ele vai e vende para ele poder mandar o dízimo e a oferta da igreja. Então, como você pode ver, eles estão trazendo aqui algumas mandiocas. Eles estão trazendo aqui também... isso aí também é mandioca, não é isso, mano? Uma banana, eles procuraram... Aquele rapaz lá de azul, o de calça preta, ele é filho do pastor, o nome dele é Cádio. Você vê aqui milhos também. Esse aqui que está a diferenciar as coisas, ele é o diácono da igreja. Cebolas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei emocionado porque eu nunca tinha visto pessoas tão sinceras na minha vida e honestas. Essa aqui é a minha igreja, eu tenho saudade. Vovô congrega nessa igreja até hoje. Esse aqui é o telhado da igreja, essa é a igreja em geral. Aquele é o carro do pastor que está lá para visitar umas 72 igrejas. Aquele é o carro final. Aqui os desbravadores, os aventureiros na frente. Essa aqui é a igreja. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Essa aqui é a igreja. Essa aqui é a igreja. Eu tenho saudade da minha igreja.
É possível ser fiel com Deus, sim ou não, gente? É possível ser fiel com Deus, sim ou não? Com certeza, com certeza. Quando a gente é fiel com Deus, sabe o que acontece? As nossas coisas duram. Vovô fazia um negócio interessante. Vovô acordava às 6h pouca da manhã, a gente estuda a lição da escola sabatina, 6h30 mais ou menos. Vovô acordava, minha avó tem o nome da minha mãe, né? Delfina é o nome dela, né? Ela acordava pela manhã e aí ela cantava uma canção. Ela recolhia fruta, legumes e verduras. Ela pegava a banana, pegava a melhor banana e levava para Deus. Se a banana tivesse um arranhão, ela deixava para casa e para a gente comer. É assim que eu vou fazer. Pegava o melhor feijão, separava, melhor milho, sem defeito. Tudo que era sem defeito, levava para Deus. O que tinha um defeitozinho, a gente comia em casa. É assim que a gente fazia. Vovô cantava uma canção, ela recolhia, separava e cantava. E a gente acordava, porque era a intenção dela também. Ela cantava para acordar a gente também. Ela cantava uma canção bem interessante, que vocês conhecem. Sukua, eua, kokwange. Vocês lembram dessa canção? Pois é. Dá pra gente cantar junto? A palavra suco é Deus lá. Mas dá pra todo dia você tomar um suco, aí é fácil de expressar, né? Dá pra cantar junto, né? Sucuá, euá, kokongue. Olha lá, sucuá. Sucuá. Amém, tá linda. Sucuá. Sucu. Euá, eu, kokongue. Chantei o pianista aqui, ó. Olha que chique. Na Angola não tem piano, é tudo um gogogo. Nesse momento o pessoal está adorando, cantando igual vocês estão cantando nessa língua. Fala, pastor, tá me xingando não? Não, Deus é tão bom, tá bom? Vamos cantar todo mundo como gente viva, tá bom? Como gente viva. Porque o pessoal tá gravando aqui, ó. Vai lá. Sucuá. Sucuá. Amém. Pode ser mais forte. Pode fazer divisão de vozes, vai lá. Euá, kokwange. Olha que legal. Vocês estão mais africanos do que eu agora. Agora você fala o português, Ubuntu. Olha que legal. Aí tem uma expressão que a gente fala muito lá. Eu vou falar, vocês falam Yesuia, tá bom? Eu vou falar ndopondopo, você falar Yesuia, tá bom? Depois a gente troca, pode ser? Vai lá. Ndopondopo! Yesuia. Olha a minha empolgação, do tamanho da minha empolgação, pode ser? Vai lá. Ndopondopo! Yesuia! Agora como gente viva, vai lá. Vai lá, como gente viva, tá bom? Vai lá, sei que vocês são escandalosos, vai lá. Ndopondopo! Yesuia! Sabe o que vocês acabaram de falar? É Maranata, assim, o logo. Você vai chegar em casa e falar, esposa, agora sou poliglota. Dopo. Você não tem como me esquecer, porque meu nome é Sambata, é sábado. Você fala assim, Sambata Liwa, você vai falar feliz sábado. Feliz sábado. Então vovô, ela separava as coisas e levava para a igreja. Você fala assim, pastor, mas o que acontecia com essas frutas, legumes e verduras que são dízimo? Aí os diáconos fazem um trabalho fenomenal. Igual aqui, quando eu entrei aqui, eu já percebi que a igreja é muito organizada. Os diáconos fazendo o seu papel, dando boas-vindas. Eu falei, que igreja acolhedora? Uma igreja missionária, né? E aí, lá os diáconos fazem um trabalho interessante. Eles recolhem fruta, legumes e verduras, andam 20 quilômetros a pé ou pegam carona até no centro da cidade. E depois vendem para uma clientela que a gente tem lá na igreja. Que só as pessoas têm dinheiro. E aí a gente pega o dinheiro, procura um caixa eletrônico e deposita na conta da associação. É dízimos e oferta. É assim que funciona. Gente, é possível ser fiel e honesto com Deus, sim ou não, gente? Com certeza. Quando você é fiel com Deus, o teu terno não gasta fácil. Quando você é honesto com Deus, tua camisa, não rasga fácil.
Quando você é sincero e honesto com Deus, o teu sapato, ó, não gasta fácil. Pastor, onde que você tirou isso agora? Malaquias. Ele fala de dízimo. Fazei prova de mim, ó, se eu não vou derramar bênçãos sem medidas. Tem gente que com medo que vai ficar pobre. Tem gente que não devolve dízimo, acha que vai ficar pobre. Na verdade, esse já é pobre de coração, né? Ele já é pobre. Já é pobre. Essa aqui é minha igreja. Eu tenho saudade da minha igreja. O vovô adora nessa igreja até hoje. Eu vou apresentar. Essa aqui é a igreja da minha avó. Vou apresentar outra igreja. Essa aqui é o Márcio. Hoje ele mora no Canadá. Ele é pastor de igreja lá no Canadá. Ele é ex-pastor de publicações. O Márcio, ele não sabia que ele chamou e estava trabalhando com um jovem que um dia seria um pastor aqui no Brasil. Esse cara, ele transformou não só a minha vida, mas a minha comunidade. Ele ensinou as pessoas a fazerem perfume caseiro e a venderem sabonete caseiro. E a vender livro. E aí foi assim que eu aprendi. Foi ele que me apresentou um projeto chamado Coportagem. E Coportagem mudou minha vida. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Pode passar, querido. Quando o Márcio foi embora, eu comecei a fazer missão sozinho agora. Porque eu havia aprendido com o Márcio. Eu vendia livros, eu ia para a capital e vendia livros. Eu era o único que fazia isso. Procurava os universitários e vendia livros. Para as pessoas, para não adventistas, para as pessoas que não eram adventistas, vendia livros de saúde, livros de religião, e eu juntava dinheiro. 25% de tudo que eu ganhava, sabe o que eu fazia? Eu pegava ônibus, voltava para a minha comunidade, 13 horas de relógio, 13 horas, voltava para a minha comunidade, no luacho, e abençoava a minha comunidade. Era desse jeito aqui. Eu comprava bolo, comprava bastante coisa, doava roupa, fazia muita coisa boa. Pode passar. Aí eu, depois, eu investi também em mim, né? Comprei um terninho, e aí eu vi tem um irmão um dia me convidou. Eu não sou adventista de berço, eu me converti em 2010, e um dia um irmão me levou na sua casa, um irmão que tinha mais recurso, e eu vi um negócio chamado Novo Tempo, aí me encantou. Eu falei, eu quero que minha família seja adventista também. O nosso nome é Sábado, mas ninguém era adventista na época. E aí eu comecei agora a comportar e comecei a juntar para comprar um display da Novo Tempo. E aí eu coloquei Novo Tempo em casa, com o dinheiro que eu peguei da comportagem, vendendo livros, né? E aí eu tenho um projeto que me encantou, chamado Na Mira da Verdade. E eu comecei a estudar a Bíblia de dia e de noite, igual ao Apocalipse. Né? Igual está no Apocalipse, né? De dia e de noite, né? E aí eu estudava, aí montava a Novo Tempo. Aí fui lá num lixão, com os amigos, peguei um sofá, dei um banho de vencedor no sofá, do lixo, e montei na casa de um irmão, fiz uma Na Mira da Verdade ao vivo com o pessoal. Pode voltar, por gentileza? Os pezinhos é de pedra, a gente botou pedra, é os pés do sofá, né? A gente fazia lá. Pode passar. Começamos com 3 pessoas no PG. Começamos com 3 pessoas no PG. Veio mais de 47 pessoas. Pode passar. Tem um rapaz chamado Baladez. Ele era um rapaz muito perigoso. Ele se encontrou no PG, ele participou do PG e ele se batizou. Hoje ele é professor. Ele é adventista. Pode passar. Lá é muito comum a gente se veste assim. Um dia, quem já foi para Salvador, tem um shopping lá na frente da rodoviária, né? Na frente da rodoviária do outro lado tem um shopping, eu acho que é Shopping Bahia, se não estou errado. E aí eu fui naquele shopping, um dia estava pregando na igreja de Cabula, lá na Bahia. E aí um dia o pastor me convidou, depois da pregação, para ir comer lá no shopping. E aí eu fui lá no shopping, e eu fui com a minha roupa mesmo. E aí eu entrava lá, tudo a caráter da África. Não me convidam pela segunda vez. O dia que vocês me convidarem pela segunda vez, eu vou vir tudo da África. Eu vou tirar esse externo e vou botar tudo da África. Eu entrei no shopping, o pessoal me olhava e fugia. Eu entrava assim e o pessoal fugia. Eu falei assim, é o rei da África passando. E o pessoal fugindo. A gente sempre tem que tirar coisas boas, né? Pode passar. E aí o rei da África aqui, ó. É bem comum. Minha cultura se veste assim, desse jeito. Vocês estão me olhando assim, pastor, o senhor está de terno agora. Mas eu vestia desse jeito aqui. Ou desse jeito aqui. Aí os Camuane, esse é a Lilian, fez missão comigo, pode passar. Só que Chicombista é uma outra... Camuane e Chicombista, ela estão grudados, né? Vivem quase junto aí, né? Mesma aldeia. A gente pega cadarço que fala, né? Cadarço. Ou um negócio assim fininho, que é cadarço, mas só que de pelo de animal, ou de tecido africano, igual esse daqui. Aí coloca na cintura. E pega um pedaço de pano, ou um traje africano. Aí tapa o lugar santíssimo, o lugar santo.
Só até não vem um vento. Quando vem um vento, aí imagina um cara pelado, né? E não bate certo, né? Pode passar. É bem comum, né? Pode passar. Na Angola é muito comum, a gente usa bastante coisa assim, as mulheres. Quem já foi para o NASP Campus, ou Campus 1, Campus 2, até brasileiros também usam, né? É bem comum, né? Pode passar. O pessoal gosta de usar, né? A gente vai para o colégio desse jeito. Na época a gente, os becos ficavam lotados, porque a gente traz cadeiras de casa, né? Não sei se vocês lembram, ou para quem gosta de história, Angola passou por uma guerra civil em 75 até 2002, cessando em 2002. Na época eu tinha 9 anos de idade, quando a guerra estava cessando, 2002, 2003. Nós tínhamos um sonho. Sabe qual o sonho? Era subir um carro quebrado. Era o sonho da gente. Subir um carro quebrado. Na comunidade ninguém tem carro. Até hoje, na minha comunidade ninguém tem carro. Ninguém tem carro. E nosso sonho era subir um carro quebrado. Fora essas crianças, tem mais 3 crianças do lado que estão a esperar outras saírem e outras entrarem. Era 47 graus, eu estava nesse dia. É um sol muito forte. Mas dá para ver a tristeza das crianças, sim ou não? O sorriso é desse tamanho. Sabe por quê? Só faz falta o que se tem, igreja. O que não se tem não faz falta. Tem gente sofrendo com o que não tem. Tem um Fusca, é o que Deus se deu. Mas tem gente que reclama com o que não tem. Mas você fala assim, pastor, mas eu não conheço minha história. Pois é, eu não conheço sua história, mas uma coisa eu sei. Passado é referência e não residência. Só que tem gente que é especialista em fazer moradia no passado. Sabe qual a lição que eu tiro nessa foto aqui? Não estrague o seu presente com o passado, que não tem mais futuro. Que Deus é especialista em dar chance para as pessoas, não é mesmo? E aí as pessoas, quem está na frente está sorrindo, sabe por quê? Está na área VIP. Realizando o sonho. Que legal, né? Pode passar, querido. Essa aqui é a minha igreja. Aquela que vocês viram, a igreja da minha avó, aquela é a central. Essa aqui é a minha igreja. Essa é uma das igrejas nossa lá, né? Aí, aquele que está lá é o diácono. Eu fui diretor da escola sabatina infantil da minha igreja. Fui diretor da escola sabatina infantil. E daí, aquela é a minha igreja. Esse sou eu que estou na frente, tirando selfie, né? Dá para reconhecer. No passado era mais feio, né? Vim para o Brasil, deu uma melhorada, né? Era mais feio, o Brasil deu uma melhorada, pude passar. Essa aqui é dentro da igreja, aquele eu... Aí, se eu falei que minha vida teve um antes da comportagem, depois da comportagem. Depois da comportagem, eu comprei um celular. E agora já podia fazer foto. Vocês não sabem, mas na minha comunidade, 57% da população não tem luz. Eu cresci a vida inteira sem energia elétrica. 42% da população não tem água potável. Não tem água potável. A gente toma água da cacimba, do poço. A gente cava até achar água. Nesse momento que eu estou falando aqui para vocês, tem gente que está tomando água da praia. Seja sempre grato com Deus. Tem gente que reclama de tudo. Tá frio? Tá frio. Esse Brasil não presta. Esse Recife não presta. Essa igreja não presta, o pastor não presta, os irmãos são hipócritas, não prestam. Aí tem gente que reclama de tudo. Eu faço uma pergunta para vocês: por que esse miserável não morre, gente? Que é um mundo sem dificuldade, está tudo está errado. Nesse momento que eu estou falando aqui para vocês, tem gente que está orando, pelo menos para ter a mesma condição que você tem. Pode passar, querida. A igreja cresce muito. Tem mais membros adventistas naquela região, no sul. Na África em si, né? A igreja cresce muito, muito. Por que será? Por que será que os pobres estão entregando mais vida para Jesus? É uma coisa a se pensar. Pode passar, querido. Essa aqui é o pastor Albano Cauosso. Hoje ele é departamental, mas ele foi pastor distrital. O pastor Albano Cauosso, aqui a gente faz apelo para as pessoas se batizarem, é assim que funciona? Pois é, lá a gente faz apelo. Na verdade, a gente faz uma lista para batizar as pessoas. As pessoas pedem para se batizar. As pessoas pedem para a gente para se batizar. Sabe que o batismo é onde? Na lama. Aí o pastor batiza, e aí quando levanta a pessoa, tudo fedorento, catinguento, mas o sorriso é desse tamanho. Sabe por quê? Porque cumpriu a ordem do mestre.
Pode passar, querido. Eu queria... Pode passar. Essa aqui é minha tia Modesta, ela é professora. Hoje já é aposentada. A vida inteira foi dar aula no colégio adventista, debaixo de uma árvore. Pode passar. Esse aqui é o Márcio. Eu queria encerrar com essa foto aqui. Eu acho que o meu tempo já foi aqui. Querido, eu não sei se eu contei para vocês. Eu não sei se contei para vocês. Não sei. Mas até os 22 anos da minha vida, eu comia barro. Até os 22 anos da minha vida. Há 9 anos atrás, eu estava comendo barro ainda. 8, 9 anos atrás, eu estava comendo barro. Sabe tampa, vasilha? Sabe as vasilhas não tem tampa? Eu reciclava, eu e os meus amigos, a gente reciclava várias tampas. Dava um banho na tampa, reciclava várias. Pegava água e barro, amassava o barro e pegava, colocava vários na tampa. Vários barros assim na tampa. Esperava secar um pouquinho. Quando secasse um pouquinho, a gente pegava palito de fósforo de vassoura, fazia desenho para ser biscoito, igual de vocês. A gente ia lá e comia. Até os 22 anos eu fazia isso. Eu pegava e comia. Pegava e comia. Eu lembro que a última vez que eu comi barro, um rapaz, o Albino, o nome dele é Albino, um amigo meu, cresceu comigo. Ele chegou na parede da vizinha e bateu. A gente pegou os pedaços da parede, começou a comer, falou assim: Samanta, cá, o barro tá gostoso. Eu falei: vamos lá então. E a gente pegou chave de fenda, começou um negócio tipo chave de fenda, começou a cavar a parede da vizinha, que as paredes são tudo frágeis, dá para ouvir, né? A gente pegou os barros, começou a comer, e aí a vizinha viu o barulho, gritou pela minha mãe: Dona Delfina, seus filhos estão no cabo da minha casa, uma hora vai cair a casa. Aí ela pegou vassoura e começou a correr atrás da gente. E a gente pegou o último pedaço e começou a correr. Quando ela encontrou a gente, o barro já estava tudo aqui. Tudo aqui. Aí um dia eu fui para uma igreja lá no Coab Adventista, lá em São Paulo. Estava pregando. O ancião perguntou: mas Sambato, mas não morri não? Eu falei assim: nós viemos do barro, né? A gente não morreu, né? O ser humano veio do barro, né? A gente comia barro até os 22 anos. 22 anos. Queridos, essa região é muito rica. Se eu pudesse recolher metade que é jogado fora aqui em Recife, dava pelo menos para manter 2 anos da minha comunidade. 2 anos pelo menos da minha comunidade. Estou falando do que é jogado fora, tá bom? Não estou falando de coisas que estão na tua... de o que você jogar fora. Se eu pudesse recolher em toda Recife, mais de 1 milhão de membros, mais de 1 milhão de pessoas aqui, né? Pudesse recolher, dava para manter 2 anos da minha comunidade. 2 anos. 2 anos. Querido, nós precisamos amar as pessoas. Deus nos chamou para salgar o mundo. Se a gente está discutindo ainda sobre cargo, sobre se vai deixar de se converter, se tem amigos não adventistas, a gente ainda não se converteu de verdade. A maior virtude da igreja não é de pessoas que saem aqui, que entram aqui para adorar, mas é pessoas que saem aqui para impactar as periferias, as ruas. Como disse John Stott, que o amor seja moda e que o mundo siga a tendência. Nós precisamos impactar a vida das pessoas. O amor é mais serviço do que sentimento. Nós precisamos abençoar a vida das pessoas. Sabe o que a palavra de Deus me fala? Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. 1 de João capítulo 3, versículo 16 a 17. Aquele que tem o recurso desse mundo se fecha de abençoar as pessoas. Como pode o amor de Deus habitar no coração dessas pessoas? Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula visita os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Mateus capítulo 25, versículo 40. Quem faz a um destes pequeninos, a mim me faz. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Quem ajuda, ou seja, melhor é dar do que receber. Atos capítulo 25, versículo 30. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem ajuda ao pobre, a Deus empresta, e no último dia Deus vai lhe retribuir. Gálatas capítulo 9, versículo 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos. De quem é o reino de Deus? A última missão que a gente fez lá, a gente estava distribuindo banana. Compramos 600 bananas. Tinha uma irmã aqui do Brasil, especialmente aqui do Brasil, lá de São Paulo. Ela doou 30 mil reais. 30 mil reais. Na época era muita coisa também.
Hoje ainda é muita coisa, né? Mas na época era muita coisa mesmo. Compramos 40 colchões e o restante compramos bananas. Os colchões nós fomos distribuindo numa comunidade lá no Luacho. A comunidade, toda a minha vida, eu nunca dormia em colchão. Até meus 22 anos da vida. 22 anos, até os 22 anos. Nunca dormi em colchão, nunca. Eu vim ter quarto quando cheguei aqui no Brasil. A gente dorme num negócio chamado esteira. Uma esteira feita de um galho de árvore que tem muito comum lá. Toda a minha vida, 22 anos, Deus seja louvado, eu não tenho problema de nada, né? De bico de papagaio, sei lá, osteoporose, sei lá, essas coisas aí. Eu conheci aqui, na verdade, né? E aí a gente dormia numa esteira assim. A gente distribuiu 40 colchões. Bom, aqueles bons mesmo, caros, a gente distribuiu. A gente distribuiu e tinha que correr porque de noite tinha um evangelismo. E a gente foi, aí distribuiu e saiu voado já. Só que depois a gente tinha que voltar. Depois de mais ou menos uns 4 dias, o Márcio falou assim: vamos voltar lá para orar com a comunidade? E Sambatha, vamos voltar? A gente voltou. Quando a gente chegou na comunidade, sabe o que aconteceu? Lá dá para ver as casas das pessoas. Quando a gente chegou lá, o Márcio não viu os colchões. Eu já sabia, mas ele não sabia. Ele ainda teve a coragem de perguntar. A líder, a que vocês chamam de prefeito, né? Lá é Ossoma. A líder da comunidade estava vindo, sorrindo. E o pastor falou assim... A irmã vindo, correndo. A líder da comunidade vendo assim, correndo e tal. E o Márcio, indignado, ele falou assim... Mas irmã, cadê os colchões? Aí ela, sorrindo, falou assim... Pastor, nossa maior necessidade aqui não é dormir. A comunidade pegou todos os colchões, nós vendemos. Nossa maior necessidade aqui não é dormir, é comer, pastor. É comer. Aí a gente distribuiu 600 bananas. Quando a gente olhou atrás, tinha mais de 1000 crianças. As bananas eram insuficientes. E eu separei 2 bananas para mim e para o Márcio, já era meio-dia. Eu lembro bem dessa cena. O Márcio olhou para mim e falou assim: Sambatha, tem uma banana aí? Eu entreguei banana para ele, ele doou. Aí veio mais outra criança, com o irmãozinho do colo assim. E aí eu guardei uma banana. E o Márcio falou assim: Sambatha, restou mais alguma banana? Aí eu falei: não restou mais, só uma mesmo para a gente dividir. Eu falei: não, pega essa aqui. Eu falei: não, Márcio, já é meio-dia, a gente precisa comer. Ele falou assim: a gente precisa comer, precisa uma comida para chegar até a cidade, né? Ele falou: mas fica tranquilo, dá essa banana aí. Que eu falei: Márcio, não tem mais nada aqui. Eu não queria entregar banana. Eu estava com fome. A gente fez a missão o dia inteiro. Aí eu queria comer, mas o Márcio falou assim: dá banana aqui. Aí entrou uma garotinha com o irmão do colo. E o Márcio pegou essa banana da minha mão. Ele pegou essa banana e deu na mão dessa garotinha. Essa garota, ela pegou essa banana, abriu a banana, pegou a casca da banana, a parte branca da banana, pegou a casca da banana, começou a comer. Pegou a parte branca da banana, entregou no seu irmãozinho do colo. E a casca ela começou a comer. O Márcio fala assim: foi a melhor lição da minha vida que eu já aprendi sobre amor. Eu faço uma pergunta para vocês, igreja. Do que é o reino de Deus? Estava num, me vestisse. Era forasteiro, hospedasse. De que é o reino de Deus? O reino de Deus é nosso? Ou daqueles que aprenderam a amar? O reino de Deus é só dos adventistas? Ou daqueles que aprenderam a amar? Igreja, só vai entrar no céu quem aprendeu a amar. Só. Eu queria terminar com vocês com esse apelo. Quero fazer 2 apelos aqui. O primeiro apelo. Talvez eu estou falando aqui para alguém. Que tem um desejo de fazer missão transcultural. Além fronteira. Eu te estimulo, vai. E se você precisar de incentivo, pega meu número. Vem fazer missão. Vai fazer missão. Talvez você quer fazer missão local. Ou talvez você tenha um filho ou uma filha que tem desejo de fazer faculdade e você não sabe onde começar. Sabe uma missão que forja os nossos jovens? É a missão da coportagem. A missão da coportagem. Eu não sei qual visão você tem da coportagem, mas eu te posso te garantir, ela é uma obra de Deus. Deus sonhou com aquilo daí. Pode enviar seus jovens, seus filhos para a missão.
que quando seus filhos pedirem para fazer missão, você seja o primeiro a apoiar. A primeira a apoiar. Que Deus vai cobrar de ti isso daí. O primeiro pedido que eu quero fazer para você, o segundo desafio que eu quero fazer para você, talvez eu estou falando aqui para alguém aqui que não é batizado. Lembra da minha comunidade? Nós fazemos uma escala para batizar as pessoas, porque todo mundo quer se batizar. Talvez eu estou falando alguém que não demonstrou a Cristo publicamente, que o ama de verdade. Talvez ele já demonstrou no coração, por isso que você está aqui, mas não publicamente. Eu estou falando para alguém aqui que não é batizado. Eu queria orar por você. Eu vim da África, da Angola, para fazer uma oração para você. Para você. Tinha alguém aqui que não é batizado? Não é batizado. Só levanta a mão assim, só a mão. Que não é batizado. Pastor, eu não sei quando vamos batizar. Tranquilo, eu vou orar por você. Querida, você pode levantar, por gentileza? Vem aqui, eu quero fazer uma oração. Vem aqui, eu quero fazer uma oração. Igreja, registra o rosto desses corajosos que estão aqui na frente. Bem-vinda, irmã. Acabou as férias. Deus quer te batizar. Amém? Deus seja louvado. Eu quero orar por vocês, tá bom? Eu não sei quantos de vocês já leram um livro chamado Mensageiro da Esperança, da irmã White. O último capítulo, ela conta o que vai ser a maior alegria no céu. A maior alegria no céu, sabe o que ela fala? Não vai ser você procurar seus personagens principais. A maior alegria no céu vai ser pecadores procurando pecadores, porque ambos foram uma bênção na terra. Você vai chegar no céu, sabe o que vai acontecer? Alguém vai chegar no céu e vai olhar para Jesus e vai falar: Jesus, cadê o Mateus? Jesus vai falar assim: Mateus está lá, aquele doidinho aí embaixo da árvore da vida, só comendo fruta. Essa pessoa vai lá e vai te abraçar, porque você foi uma bênção aqui na terra. Isso vai ser a maior alegria no céu. Chegando mais alguém aí, eu queria orar por vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus só pede o que há de pior em vocês. O coração de vocês. Nosso coração, o que há de pior na gente. E nós precisamos todos os dias. Vocês, eu e todos nós. Nosso coração, o que há de pior em nós. E Deus quer transformar. E Deus quer transformar cada um de nós. Igreja, se vocês querem acompanhar a gente em pé, pode levantar que a gente vai fazer uma oração, tá bom? Vamos orar então. Vamos orar. Soberano Jesus, Santo do Céu, eis aqui um grupo de corajosos, Pai. Um grupo que quer demonstrar publicamente que te aceitou e te ama também, Pai. Obrigado porque a Tua graça e a Tua bondade é maravilhosa, Pai. Tem tocado homens e mulheres que não querem viver por esse mundo, não querem viver para esse mundo, querem viver por Ti, Pai. Quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor coloque o nome de cada um aqui no livro da vida, Pai. Se já está, permanece o nome deles, Pai. Que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia circunvalem um lar de cada uma pessoa aqui representada, Pai. Obrigado porque, a despeito do que as pessoas vão falar, eles te levantando e estão aqui na frente. Eles não atenderam um convite de um pequeno servo apenas, mas eles atenderam o convite e o chamado do Senhor, Pai. Por isso, Pai, que a vida deles tenha um antes e o depois, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Eu não sei qual vai ser a data do batismo deles, Pai, mas eu te peço, Pai, já sonha com essa data, Pai, que muito em breve eles possam descer as águas, Pai, e eles possam se juntar a esse grupo de mais de 22 milhões de pessoas, Pai. Por favor, Pai, transforma o nosso coração e dispensa-nos em paz. Que a missão possa nascer sempre no coração da gente. E que quando há um chamado para se desgastar na missão, que sejamos os primeiros a enfrentar e a mostrar nossa cara, Pai. Por favor, Pai, nós estamos vivendo para esse mundo. Nós não queremos a partir de hoje, Pai. Queremos incentivar nossos filhos para o campo missionário, Pai. Eu estou falando aqui para pais e para mães aqui, Pai. Por favor, Pai, que nós sejamos os primeiros a incentivar nossos filhos a se desgastarem no campo missionário. Obrigado, Pai, porque também tem um grupo aqui em pé, a Tua igreja. Quero entregar essa igreja em Tuas mãos. Que a esperança da Tua volta possa nascer cada vez mais. E o que a gente pede, permaneça com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Tá bom?